Que bênção, meus irmãos, estarmos juntos na igreja, na casa do Senhor, com os irmãos, para meditarmos na sua palavra. E vamos abrir nossas Bíblias e no livro de Hebreus, nós vamos ler o capítulo de número 12, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. E a nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite, lembrando aos irmãos que nós temos um tema geral da nossa igreja neste ano 2022, que é sobre santificação. E todos, ou quase todos os nossos estudos, os nossos sermões, sempre vai estar dando uma direcionada a este tema que, de fato, é extremamente importante, não apenas importante, como é a essência da igreja. Deus nos chamou para a santificação. Então, precisamos entender sobre este dom, sobre esta vocação para a qual Deus nos chamou. Então, Hebreus capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse instante e peça ao Senhor que venha falar profundamente ao seu coração. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e ela é perfeita, eficaz, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Senhor Deus, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de nos nutrir, de nos alimentar, ó Deus, da palavra. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, fale conosco, fale com o Teu povo, por meio deste texto que nós lemos, para que saiamos aqui, Deus, realmente edificados, fortalecidos, confiando ainda mais em Ti, com um desejo cada vez mais de nos parecermos contigo. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a urgência da santificação e o desânimo espiritual. De fato, nós sabemos que precisamos de nos santificar. A palavra de Deus é muito clara em relação à santificação. Há vontades de Deus que nós não compreendemos muito facilmente. Há coisas que nós às vezes até questionamos, não compreendemos, não entendemos. Às vezes algo que aconteceu e você não conseguiu compreender por que isso aconteceu, por que isso estava diante da vontade do Senhor, por que foi assim? Há coisas que fazem parte da nossa decisão. Eu não sei discernir qual a vontade de Deus em relação a isso ou aquilo outro, então eu vou buscar na palavra. Eu preciso discernir a vontade de Deus, eu preciso buscar, e mesmo assim, muitas vezes temos uma grande dificuldade, e erramos, muitas vezes, da forma como buscamos a vontade de Deus, ou quando nós resolvemos algo, muitas vezes resolvemos em desacordo com a vontade de Deus, porque nós não sabemos discernir facilmente a vontade de Deus. Mas há uma coisa na palavra de Deus que é descrita para nós, que é muito clara. Há uma vontade de Deus assim aberta na palavra de Deus que é muito clara para nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, aqui nos vai dizer bem claro assim, olha: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está clara a vontade de Deus para as nossas vidas.
Muitas vezes temos dificuldades, muitas vezes não entendemos vontade de Deus nas nossas vidas, mas há um aspecto da vontade de Deus que é muito claro para nós: a nossa santificação. Deus deseja, Deus ordena, Deus requer de nós santificação. Todos aqueles que nasceram de novo, que receberam Cristo Jesus em seus corações, têm, portanto, uma nova caminhada, uma nova vida. Esta vida agora vai ser um processo que nós chamamos então de santificação. A santificação é este processo em que nós vamos cada vez mais nos parecendo com Cristo, cada vez mais melhorando, mas não melhorando de acordo com os critérios do mundo, mas melhorando de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser o caminho para mim, porque ela é luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os meus pés. Então a minha santificação provém da obediência da palavra de Deus. E há uma carreira a ser seguida. Quando você nasceu de novo, quando você tem Cristo no seu coração, há uma vida inteira para você caminhar, para você correr, para você trabalhar. Há um serviço, há uma obra a ser feita. Mas, queridos, nós, por muitas vezes, diante de algumas dificuldades que passamos, sejam elas pessoais, familiares, relacionais, dificuldades na vida espiritual, na comunhão com a igreja e observando tantas outras coisas, nós acabamos por nos desanimarmos. Você já passou por um momento na sua vida que você pensa assim: nossa, eu estou tão frio espiritualmente, eu estou tão desanimado, olha, eu preciso de me reerguer, eu preciso de algo novo na minha vida, eu estou desanimado espiritualmente. E porque isso de fato acontece conosco, porque a nossa vida cristã é uma carreira, e esta carreira não é fácil, porque nós temos as pressões do mundo, as dificuldades, nós temos algumas coisas da nossa própria carnalidade, nós temos algumas coisas que próprio Satanás coloca em nosso caminho, em nossa jornada, nesta caminhada. Nós temos tantas e tantas coisas que servem-nos como um tropeço, que puxam de nós energias, que faz com que nós nos enfraquecemos espiritualmente. E para reerguer novamente, como que faz? E para se levantar novamente, como fazer isso? E a santificação é uma necessidade, é uma urgência, é já, é hoje. A gente precisa todos os dias buscar esta santificação do Senhor. Mas eu estou tão desanimado, dá um desânimo assim. É exatamente isso que Paulo está tratando com os hebreus. Paulo, a gente fala que é Paulo, né? Mas na verdade a gente não sabe quem foi o autor do livro de Hebreus. Vou me deter aqui a não falar o nome, tentar não falar o nome de Paulo ao se referir ao autor. Mas o autor do livro de Hebreus vem tratar exatamente desse ponto. Este povo, para quem ele escreveu, este povo estava já se desanimando da vida espiritual, porque estava difícil demais suportar tamanha perseguição, porque eles eram agora cristãos, eles tinham uma carreira, eles tinham uma vida para viver de forma tal que agradasse ao Senhor, mas eles se viam por muitas vezes desanimados, porque parece que não conseguiam caminhar na carreira de forma tal, e aquilo fazia-os desanimar. O tema geral do livro de Hebreus, se você perceber, você vai ver assim, no geral, ele tem uma aplicação para nós que é avançar na maturidade cristã. Você quer crescer espiritualmente, você quer avançar na sua vida cristã? Leia a Bíblia toda, especialmente o livro de Hebreus. É o livro de Hebreus que nos mostra pessoas que estavam passando por terríveis perseguições, por momentos trágicos em suas vidas, barreiras que se levantavam, tropeços, Satanás no meio do caminho, e fazia com que eles se desanimassem da sua vida espiritual. E o autor então vai nos narrar sobre essas questões. Vocês têm que avançar espiritualmente, vocês têm que amadurecer, há coisas que vocês têm que deixar de lado, já passou, já acabou.
Cristo é superior a estas coisas, Ele veio para cumprir estas coisas e, portanto, não há necessidade de que vocês busquem maturidade espiritual nessas coisas, mas em outras coisas, senão simplesmente, unicamente em Cristo Jesus, que Ele é o superior, Ele está acima dos anjos, Ele está acima de qualquer personagem do Antigo Testamento. Para quem foi escrita esta carta? Para esses judeus que estavam debaixo de grande perseguição e estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, porque eles viram que o cristianismo estava difícil demais, estava pesado demais. Aí alguns judaizantes, dizendo assim: ei, vamos voltar, é melhor a gente sacrificar cordeiro, você vai lá e sacrifica, pronto, ninguém vai te perseguir por causa disso, você vai lá e faz isso e pronto, você não vai passar por dificuldades. Agora, ser crente, ser cristão não está sendo fácil, não. Agora, é interessante nós vermos sobre esta carta aos Hebreus, é com relação à data. No ano 70 depois de Cristo, pense aí, ano 70 depois de Cristo, aconteceu uma destruição de Jerusalém, do templo. O templo foi queimado por um imperador que odiava os cristãos. Esse imperador se chamava Tito. Este imperador mandou queimar o templo, destruir, até mesmo matar alguns judeus, no ano 70 depois de Cristo. Esta carta possivelmente foi escrita na década de 60, ou seja, antes da destruição do templo, porque o autor fala sobre o templo, fala sobre os símbolos, os objetos desse templo, e não se refere em absolutamente nada à destruição destas coisas, porque ele está ensinando exatamente a aplicação daqueles objetos, daqueles símbolos, daquelas sombras que haviam naquele templo, e a aplicação disso para a vida dos crentes no Senhor. E ele escreve essas coisas para o amadurecimento dos hebreus, para o crescimento e para o consolo desses hebreus. Depois que ele escreve isso, no ano 60, 65, palavra de consolo, de força, você lê o livro de Hebreus, você fala assim, é aquela respirada, é aquele alívio daquela religiosidade que nos persegue. É um livro que nos traz esse, eu imaginava que ser religioso era o suficiente, era o bastante. Então o autor vem nos tirar esta religiosidade, o peso da culpa por não ter feito isso, ou por ter feito aquilo outro, e ele nos dá esse alívio, este consolo. E quando pensa que não, vem a destruição de Jerusalém. Então nada melhor do que pegar essa carta e colocar no coração, colocar no bolso, ler e meditar, quando veio esta terrível perseguição contra estes homens, contra os judeus crentes no Senhor. Então o propósito você já vai perceber, que é exatamente este, de encorajar os crentes a se firmarem na fé, ao invés de retrocederem às práticas judaicas. É tanto que foi tudo destruído, é tanto que acabou tudo, foi tudo para o beleléu. O imperador Tito mandou destruir tudo. E agora? Eu não tenho mais símbolo. E agora? Eu não tenho mais objetos. E agora? Eu não tenho mais tempo para reunir. Como é que não fazer para reunir? Destruiu tudo, quebrou tudo. Mas reúne debaixo de uma árvore. Mas reúne na casa de alguém. Algum problema com isso, queridos? Vocês têm? Não, né? Se aqui a gente jogasse tudo por terra assim, não tem mais, igreja 12 ali não funciona mais ali não. Algum problema aí? Acho que não, né? Porque não é isso aqui, não é este local, este endereço simplesmente, que fortalece a nossa fé, a nossa vida, que nos leva à santificação. Não é a religiosidade do nosso dia a dia, não são os sacrifícios que você faz, não são as coisas ou os mitos quanto à santificação que vimos pela manhã, que vai fazer com que você cresça e amadureça. Não é isso. O que o autor de Hebreus está nos falando é assim, é Cristo Jesus. Se apeguem a Cristo. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os símbolos, o tabernáculo, o templo, a arca, os anjos e tudo mais. Apeguem-se a Cristo, porque ainda que tudo isso, o autor não saberia disso, mas ainda que tudo isso fosse destruído,
Ainda que tudo isso fosse jogado por terra, queimado tudo, vocês têm Cristo Jesus, e é isso que fortalece a fé de vocês. Este é o propósito da carta aos Hebreus. Ela é chamada de o quinto evangelho. Os 4 evangelhos narram, relatam o que Cristo fez na terra. O livro de Hebreus, chamado de quinto evangelho, narra o que Cristo fez no céu. Toda a riqueza que ele conquistou, tudo que ele fez pelo seu povo. E é por isso que ele é o nosso único intercessor, é por isso que ele é maior do que os profetas, a lei, os anjos e todo tipo de símbolo. Esta carta, querido, vem nos mostrar sobre a superioridade de Cristo. Cristo está acima de todos. E o texto que nós lemos, este texto especificamente, este capítulo de número 12, trata de um tema dentro da santificação. Trata de um tema dentro desse avanço, é uma necessidade que temos, já que queremos avançar na nossa maturidade, já que queremos crescer em maturidade, em santificação, nós precisamos de uma coisa, que é o capítulo de número 12, vai tratar disso. Nós precisamos de perseverança. Perseverança. Você não pode desanimar facilmente, não. Você não pode entregar o ouro facilmente, não. Você não pode querer voltar às práticas antigas, não. É olhar para frente e seja perseverante. Está difícil, está doendo, é complicado, é desanimador, às vezes dá um desânimo em nós, mas não perca a perseverança. Perseverem no Senhor. Se você olhar comigo, o texto nos fala, no versículo de número 1, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra carreira, aqui para nós temos uma noção de carreira, né? Carreira do jogador de futebol, olha a carreira dele, só coisa boa. Olha a carreira daquele cantor, olha a carreira daquela pessoa e tal, foi isso, aquilo, outro e tal. Carreira aqui não quer dizer isso. A palavra carreira aqui, ela significa agonia, dor intensa. Um estado de agonia intensa. Quando você, por exemplo, faz um esforço físico muito grande, e você fica com seus músculos doendo, já passaram por isso, né? Eu já passei, estou passando, meus braços tudo doendo. Fui na academia esses dias, ver se pode uma coisa dessa, né? Ficou tudo dolorido. Eu sei que tem muita gente que faz assim também, mas é muito mais do que isso. É aquela dor da alma, é aquela dor agonizante, é aquela dor que vem por conta da perseguição, as perdas, as perseguições, os maus tratos, a rejeição, o abandono, essa dor da alma, esse estado agonizante, é isso que significa a palavra carreira. Corramos com perseverança a dor agonizante. Já imaginou isso? Que diferente ler o texto assim, quando pensamos nas teologias liberais dos nossos dias, ou da prosperidade, ou de que se você aceita Jesus, tudo vai bem na sua vida. Tem uma música, né, que fala assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, não é isso? Eu sei que vai muito bem, queridos, porque Jesus está no controle, mas até mesmo Jesus dentro do barco, às vezes o negócio não está fácil, não. Às vezes Jesus está lá no barquinho, mas, olha, eu vou falar uma coisa com vocês, viu? Jesus, socorre-nos. Não te importas que perecemos? Nem sempre está tudo bem também não, mesmo com Jesus no barco, porque a carreira dói. Aí minha pergunta, queridos, é o seguinte, você que é um cristão, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você que vem à igreja, você que dá o seu dízimo, você que levanta a mão quando canta ao Senhor, você que tem tantas e tantas coisas por aí afora das suas práticas cristãs, você tem sentido esta dor agonizante por ser um crente no Senhor? Você tem sentido isso? Está apertado? Está complicado mesmo? Está doendo porque você sendo um seguidor de Cristo, um Cristo pequeno, um pequeno Cristo, como vimos hoje pela manhã, está doendo mesmo? Está difícil ser crente, querido? Está difícil ser um cristão?
perseguição, maus tratos, abandono, dor insuportável, carreira. Como está a sua vida, queridos? Qual carreira você tem seguido? A vontade de Deus é que nós corramos com perseverança esta agonia, esta carreira. Deus nunca disse que seria de fato fácil. Ele está nos advertindo a sua palavra contra o adversário, contra as tentações, contra tropeços, falsos irmãos, com uma série de fatores, queridos, com que nossa vida cristã se torna uma maratona difícil, uma carreira. E Deus vem nos orientar sobre isso na sua palavra. E o autor então nos mostra aqui 3 métodos, 3 auxílios, 3 caminhos, seja como você quiser entender, que em meio ao desânimo espiritual por causa da carreira que nós estamos vivendo, estas 3 coisas farão com que você erga os seus olhos e você procure a santificação já. E você se reanime no Senhor, e que você cresça, e com perseverança se reanime, e busque a presença de Deus na sua vida. 3 coisas ele coloca aqui para nós. Primeira coisa, queridos, olhe ao seu redor, e veja os vencedores. Olhe ao seu redor, e veja os vencedores. Diz o texto, versículo de número 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estão a nos rodear. Que negócio é esse? Quem são essas testemunhas? A palavra testemunha, você talvez saiba, significa mártir. Alguém que morreu pela causa de Cristo, pela causa de Deus. A palavra certa seria essa, mártir. Esta nuvem, ou seja, este bloco, estas pessoas, estas várias pessoas, esta nuvem de mártires, estão descritas no capítulo de número 11, o qual está aí antecedendo, obviamente, o capítulo de número 12. Esta nuvem de testemunhas é composta de Enoque, composta de Abel, Noé, Isaac, Abraão, Moisés, alguns juízes, alguns profetas, reis piedosos, só gente ruim, só gente que atrapalhada, só gente que não presta, só gente complicada, mas que venceram toda a agonia da sua vida, toda a dor da sua vida, toda a carreira da sua vida. Eles correram com perseverança, ainda que muitos tropeços se levantaram contra eles, para os desanimar. Lembra do caso de Abraão? Um homem já velho, sua esposa também, e quantas barreiras se levantaram para que ele não cresce na promessa de que teria um filho? Quantas? Várias, queridos. Você acha que ele acordava todo dia pensando nisso? Você acha que ele não acordava todo dia, Senhor, e a promessa, que negócio é esse? É tanto que o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vou ter um filho com outro, porque essa promessa está demorando demais. Eu vou ter filho com outra. E foi isso que ele fez. Sara mandou ele ir com a sua servente Agar. Porque ele falhou. Mas é um homem que está dentro da nuvem de testemunhas, que é um homem que, apesar de ser complicado também, foi chamado de o pai da fé. Ele é um vencedor, e dentre outras pessoas, Abraão também se destaca como um grande herói da fé, descrita em Hebreus, capítulo de número 11. Então, estas testemunhas estão a nos rodear. É lógico, queridos, aqui ninguém está falando de espiritismo, né? Ninguém está falando, o espírito de Abraão, de Moisés está por aqui. Ou alguns, como podem pensar, eles estão lá no céu, nos vendo aqui. Não, tem nada disso não. Aqui é uma linguagem, né, uma metáfora, um tipo de parábola que vai nos mostrar alguma coisa. Eles estão dizendo assim, olha, os princípios destes homens, a forma como eles viveram, leva-nos a refletir, a entender o seguinte: a carreira cristã é difícil mesmo. Há promessas que nós achamos que não vamos cumprir. Há um susto quando vemos uma sarça ardente, algo inusitado na vida da gente, a gente estranha.
Há profecias que estarão sendo cumpridas de acordo com a palavra de Deus que nós não vamos entender. Há tantas coisas. E estas coisas podem nos fazer desanimar, mas fiquem firmes, porque eles lá atrás tiveram tudo isso, eles perseveravam na fé e foram vencedores. Então olha para a vida desses homens e vejam nesses homens a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia, do poder de Deus na vida destes homens, e seja edificado por isso. Apegue-se nisso, porque eles venceram pela graça de Deus. Nós também, que fazemos parte deste mesmo corpo, deste mesmo evento, desta mesma carreira, nós também venceremos por causa da graça de Deus. Olhe para os homens do Velho Testamento. Olhem para esta nuvem de testemunha que está nos ensinando, nos mostrando que é difícil mesmo, mas há uma vitória, mas há uma saída, há uma forma de você perseverar na graça. Louvado seja Deus por isso. Esse é o primeiro caminho, o primeiro método para quem está desanimado e que precisa se santificar e precisa buscar a Deus. Olhe para esses homens que eles ficaram desanimados também, mas foram movidos pelo poder de Deus. Segunda coisa, queridos, que o autor nos mostra, você pode perceber aí, que não é apenas olhar para eles, mas olhar para si mesmo. Há algumas coisas, queridos, que nós mesmos criamos, que nós mesmos desenvolvemos, que nos leva a tropeçarmos na nossa vida de santidade, que nos leva a um obstáculo, e esse obstáculo não nos deixa buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Coisas que nós mesmos criamos, às vezes é até coisa da mente, às vezes é até uma coisa real, às vezes é uma coisa espiritual que nós criamos, às vezes são mitos, que nós criamos, que muitas vezes nos impedem, na verdade, de termos a verdadeira maturidade cristã. Olha para si mesmo. Como? E ele nos dá aqui duas dicas. Ele nos mostra, no versículo 1 ainda, desembaraçando-nos de todo o peso e desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Então, olhar para nós mesmos, duas coisas, desembaraçando-nos de todo o peso e nos desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Isso é olhar para você mesmo e você começar a refletir: Deus, o que há em mim? Vê se há em mim algum caminho mau. Você já parou para pensar em você? Você já parou para refletir sobre você? Às vezes que você nem mesmo se conhece. Agora, da vida dos outros, aí você conhece demais, né? Às vezes tantas outras coisas aí, talvez uma novela, um filme, não sei mais o que e tal, você conhece tão bem, mas às vezes você não conhece a si mesmo. Você vê algumas coisas sendo criadas ao seu redor, e aquilo vai se tornando um peso para você, e você não vê que aquilo é um peso. Basta apenas você tirar o peso e bora para frente. Às vezes é você mesmo que alimenta este peso, que alimenta este pecado. Então começa a olhar para você, se desembarace destes pesos. Interessante notarmos que o livro de Hebreus, ele usa muito em diversos momentos a figura de um atleta. Por isso, inclusive, é um dos pontos que se parece muito com Paulo, esta referência ao atletismo. E aqui não é diferente no texto que nós lemos, ele usa aqui algumas palavras que vêm desse atletismo, e ele está falando assim: desembaraçando-nos de todo o peso. Esta expressão ela era usada nas questões esportivas daquela época, que era o seguinte: o corredor ou o nadador, ele não poderia ter peso nenhum para ir correr. Já imaginou você correndo com 10 quilos na perna? Eu não consigo nem 500 gramas para correr, mas você imagina você correr com um peso para lá e você correndo, você não vai. Um nadador, ele precisa ter uma roupa especial para nadar, para ir o atrito, aquela coisa toda de física, que eu não entendo nada disso, mas só sei que ele precisa de uma roupa especial
para que no momento em que ele fizer os seus gestos, o seu exercício lá para nadar, absolutamente nada nele venha a atrapalhar. Você já imaginou um nadador com um peso nas costas? Deus me livre, ele vai afundar. Uma âncora, né? Não vai dar certo. Então, o que o autor está dizendo assim, nós temos uma carreira a percorrer. Você tem que tirar o peso. Você tem que tirar o peso que está prejudicando a sua vida. Qual o peso, queridos, que está prejudicando a sua vida? Pense nisso, meus irmãos. Às vezes a gente vê até mesmo, coloca culpa ou procura algum culpado por um desânimo espiritual. Eu sei disso. Mas às vezes há coisas que, se você refletir um pouco mais, você vai perceber que pode ser um peso que você está colocando, um peso que você não percebe, mas ele está ali. Que peso é esse? Talvez, queridos, pode ser um relacionamento, talvez possa ser aonde você está indo, talvez pode ser o que você está fazendo. Desembarace deste peso. Não somente do peso, mas também do pecado que tenazmente, a palavra tenaz, está colada, ela está em nós, ela está dentro de nós, o pecado habita em nós, e o pecado, querido, a todo tempo vai levantar algo na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua alma, para que você caia nesse pecado. Ele está tenazmente em nós, e você tem que observar para buscar a santificação e não se desanimar. Pastor, eu pequei, eu errei, vamos lá, vamos consertar, vamos nos desembaraçar do pecado e vamos correr a carreira. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos uma carreira a ser seguida. Eu não posso ficar parado por causa do pecado. Vamos cuidar desse pecado, vamos receber uma disciplina, seja o que for, para que esse pecado seja tratado, curado, para que você consiga desembaraçar de todos os outros pesos, você consiga correr a carreira cristã. Qual o pecado, querido, que tem atrapalhado você a correr a carreira cristã, a perseverar, e que está trazendo em você o desânimo espiritual? Porque a gente coloca às vezes, ou a gente quer achar um culpado, mas quando na verdade é o pecado que habita em nós, que faz com que a gente não corra. Está ali, parado na vida cristã, desânimo, querendo voltar até para trás. Entende? Olhe para si mesmo. Terceiro e último lugar, querido, o autor nos fala algo maravilhoso. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da tremenda vergonha, a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele fala assim: vocês podem olhar para as nuvens de testemunhas, vocês devem olhar para si mesmos, mas uma coisa é certa, vocês têm que olhar para o autor e consumador da fé, porque Cristo Jesus, ele não é apenas o autor da fé, mas ele é o consumador da fé. As nuvens de testemunhas não, nós vamos aprender na prática a vida com eles, é algo fantástico, maravilhoso. Você pode olhar para si mesmo, pensar em algumas coisas que lhe atrapalham na carreira cristã, mas você tem que saber o seguinte: você tem que olhar para Jesus firmemente, é o que o texto fala, é ou não é? Está escrito aí, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Por isso, queridos, não são as nossas boas obras, não são os nossos desserviços, não é aquilo que você faz, que você fala, nisso aqui, vou me santificar, se eu fizer isso eu me santifico, se eu fizer aquilo outro eu me santifico. Não é isso, querido, é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse é o princípio do exercício da fé. Inspirado por essas testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, nos livrando do pecado que nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Como eu devo olhar para Cristo? Ele é o autor, ele é o consumador, ele que tornou a fé possível, ele é o objeto da fé. Nós nele devemos sempre crer. À medida que a minha vida prossegue, eu preciso crer e confiar cada vez mais em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele suportou muito mais coisas aqui na terra do que qualquer um dentro daquela nuvem de testemunhas. Dentro de qualquer outra categoria que possamos ver, de grupos de pessoas ou de uma pessoa individualmente, que passou também pelo sofrimento, ele sofreu tudo e muito mais em intensidade. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo na cruz, morrendo de dor, gente. Jesus Cristo derramando o seu sangue, ele estava com sua perna já cansada, ele já estava ali sem respirar, porque a cruz, maldita cruz, ela prende a respiração, ela não deixa a pessoa mais respirar, ela morre asfixiada, ela não consegue mais respirar, é assim que a pessoa morre devagarzinho ali, é um sofrimento terrível. A cruz significa maldição, e naquela cruz, no sofrimento terrível, Jesus Cristo buscando fôlego, ele ainda grita a Deus, o Pai: Pai, por que me desamparaste? Queridos, o próprio Deus abandonou o seu Filho na cruz. Que é maior sofrimento do que esse, por causa da sua vida, para salvar a sua vida, porque quem merecia a cruz éramos nós, e Jesus é quem sofreu em nosso lugar. O Pai o abandonou, Deus o Pai virou as costas para o seu Filho, tamanha era o ódio que Deus tinha e tem para com o pecado, a ponto de abandonar o seu Filho na cruz. Cristo sofreu por todos os pecados no mundo. Esses homens aqui, sofrendo perseguições, tinham que olhar para Cristo. É isso que alimenta a nossa fé. Olhar firmemente para Cristo. Ele é o consumador. Ele, queridos, Jesus, ele não é simplesmente um exemplo a ser seguido, como as nuvens de testemunhas. Ele é o autor da fé, e ele não apenas é o autor da fé, mas ele pega essa fé, ele mora em nós, ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo, e faz com que a fé seja implantada em mim. Agora, a força, a prudência, a sabedoria, os meus desejos, as minhas vontades, a minha mente, são voltadas agora para aquilo que Cristo fez por nós. Ele venceu na cruz, ele teve fé em Deus, ele se alimentava desta fé em Deus o Pai. Meus irmãos, Cristo Jesus tinha toda a proposta para cair na fé, para desobedecer ao seu Pai. Nós, na nossa carreira, nós também temos, nós vamos ter. E uma vez Satanás veio tentar Jesus. Jesus, com um sopro da sua boca, podia ter expulsado Satanás dali. Então, sai daqui, rapaz, quer saber de você não? Mas ele não fez isso, apesar de ter todo o poder para fazer isso. Mas Satanás falou assim: Jesus, transforma essas pedras em pães, você está com fome. O que Satanás estava dizendo? Jesus, você tem o poder divino, use este poder divino, e esquece da cruz. O que Satanás estava dizendo é o seguinte: você não precisa de sofrer a cruz, basta você usar o seu poder divino, e você estará fora da cruz, você vai ser reprovado, como fez com Adão lá no jardim, no paraíso. E Jesus Cristo, queridos, ele poderia ter feito isso, ele teria toda a iniciativa, talvez, como Deus, realmente estou com muita fome, mas não, ele alimentava da sua fé, e ele não usou do seu poder para cair em tentação. Quer coisa melhor do que isso? Você, queridos, com a fé que Deus, em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita em você, faz com que você possa sim resistir a toda a força demoníaca, a todo o império das trevas, a todo o inferno. Há em você a fé dada por meio de Cristo, em habitação do Espírito Santo no seu coração, a ponto de você resistir, poder resistir a toda tentação, até aquela tentação que você fala assim: eu não consigo resistir isso aqui, vou comer essa torta de morango. Até nisso, porque o autor e consumador da fé, ele habita em nós, ele faz com que a gente tenha força, pela graça, de resistir a toda e qualquer tentação.
Amém, né, queridos? Perceba que não é algo visto em nós, não é algo praticado por nós, nem é algo esforçado por nós, mas é a graça, a consumação da fé em meu coração que me leva a tais práticas. Graças a Deus por isso. Para concluirmos, queridos, versículo de número 3 nos fala um verbo muito interessante. Começa assim o versículo 3. Considerai. Considere, queridos. Faça um balanço. Calcule, meça, pense, reflita, considere estas coisas. Considerai, pois, atentamente, bem minuciosamente, a Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que o quê? Não vos fatigueis, não canseis, desmaiando-vos, desanimando-vos em vossa alma. Então, queridos, considere isso. Olhe para Cristo, olhe para as nuvens de testemunhos, olhe para si mesmo, considere atentamente a vida de Jesus. Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita em nós e você não deve se fatigar, desmaiando em sua alma. Queridos, livre-se do peso do pecado, livre-se de todo o peso, olhe para as nuvens de testemunhas e, acima de tudo, olhe para o autor e consumador da fé. Algumas aplicações para nós, queridos. De que maneira essa passagem então nos ajuda a perseverar e não perder o ânimo? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, leia os profetas, participe da escola dominical com desejo no seu coração. Nós vamos aprender sobre o profeta Isaías. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, vai edificar a sua fé, vai trazer amadurecimento. Agora não sei porque que o povo não participa de escola dominical, né? Por que o povo inventa tantas desculpas para não participar? Mas isso faz amadurecer o nosso coração. Leia a palavra, medite na Escritura, faça plano de leituras bíblicas. Segundo lugar, queridos, livre-se de qualquer sobrepeso. Interessante falar essa palavra sobrepeso, né? Mas não é esse que você está imaginando, não. Se livre de todo o peso da sua alma. Uma medida radical contra o pecado, contra os seus desejos, contra a sua imoralidade, contra a sua vida. Medida radical. Se você não fizer isso, queridos, você vai se desmaiar em sua alma, você vai cansar, você vai fatigar e não vai sair em lugar nenhum. Faça isso, livre-se do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Terceiro lugar, queridos, talvez você esteja também lidando com gente querendo desistir. Fique perto, ore. Quem sabe você estaria dentro dessas nuvens de testemunhas? Quem sabe seria você alguém que essa pessoa olharia e falava assim: eu quero amadurecer, me ajuda. E você pode ajudar alguém a crescer na fé, a amadurecer na fé, a andar junto, a buscar essa carreira junto. Meu irmão, estou contigo, vamos lá, vamos caminhar junto, para que você não fique cansado, para que você não se desanime novamente. Vamos junto, quero orar por você, quero ler a Bíblia com você, quero orar por você e com você, quero participar da igreja, quero estar junto contigo. Mas, queridos, acima de tudo isso, é a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração com esta palavra, em nome de Jesus, porque a fidelidade de Jesus Cristo perante o Pai, suportando ignomínias, tentações, provocações para cair no pecado, Ele, no entanto, resistiu, e resistiu a tal ponto, que Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé, Ele habita em nós para que nós também venhamos a resistir. Vamos cantar sobre a fidelidade do Senhor, vamos enaltecer, adorar, cultuar a Deus perante a sua fidelidade.